Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Eu queria refletir, fazer uma análise aqui de um comentário que o irmão deixou no meu vídeo, que uma pessoa me perguntou o que eu achava dos debates protestantes, e eu disse que os debates protestantes para mim são resumidos em uma palavra, confusão. Por quê? Porque eles pegam o princípio do sola escritura para debater, não pode ter nada fora da Bíblia nos debates dos protestantes, e quando você vai ver esse princípio do sola escritura, ele entra em conflito, contradição, com outro princípio protestante, que é o livre exame das escrituras. E dentro do livre exame acontecem as livres interpretações, e cada pastor ou cada protestante, cada pessoa se considera autoridade para interpretar a Bíblia, segundo eles, sendo inspirados pelo Espírito Santo. Só que nesse meu vídeo aí, o que eu acho do debate protestante, entre protestantes, você vai ver que existe um relativismo imenso de doutrinas. Eu não vou citar aqui porque está aí no vídeo, você pode ver esse vídeo, Uma única palavra define os debates entre protestantes. E você vai ver a infinidade de doutrinas divergentes uma das outras e que, segundo eles, são inspiradas pelo Espírito Santo, esse mesmo Espírito dando a interpretação a cada pastor. E a um pastor o Espírito Santo dá uma interpretação e a outro pastor dá outra, Por exemplo, vamos falar do batismo aqui, só um exemplo, Tem vários aí no vídeo, mas um exemplo. Falando do batismo, um pastor vai dizer que não pode batizar a criança, porque a criança não tem fé. Outro pastor das igrejas mais antigas, como presbiteriana, luterana, anglicana, vão dizer que pode batizar a criança. Outro pastor vai dizer que o batismo tem que ser por imersão, tem que ser mergulhando na água. Outro pastor, principalmente dessas igrejas mais antigas que eu citei, vão dizer que pode ser por aspersão, colocando água sobre a cabeça e dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para outros pastores, o batismo vai ter que ser em nome de Jesus, porque foi perguntado a Pedro: o que eu devo fazer para ser salvo? E São Pedro disse: ser batizado em nome de Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E muitos vão dizer que o batismo tem que ser feito em nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus. E outros pastores vão dizer que não, o batismo tem que ser feito em nome da Santíssima Trindade. Então fica essa confusão dentro dos debates protestantes que não chega a lugar nenhum. Sem contar, se você for falar principalmente se você for falar sobre soteriologia, ou seja, falar sobre a doutrina da salvação, Então, vamos lá. O irmão disse aqui: com todo respeito à sua fé, irmão. Então, ele já está aqui entrando, falando de maneira respeitosa, até agradeço, porque isso não é muito comum nas pessoas que comentam no meu vídeo que não são católicas. Ele vai dizer: mas Jesus diz em São João 17, que a palavra de Deus é a verdade. Em João 14,6, ele diz: eu sou a verdade. Logo, concluímos que Jesus é a palavra. Ok, Jesus é a palavra. Então, Jesus é a palavra. Só que esse Jesus que é a palavra, ele deixou os seus ensinamentos. Ele deixou os seus ensinamentos e a igreja, por uma necessidade, e a gente vê que é nítido que a igreja não nasceu da Bíblia, mas é a Bíblia que nasce da igreja. Porque nós poderemos pegar, por exemplo, de Adão até Moisés, nada tinha sido escrito. Então, Adão e Eva, os descendentes de Adão e Eva, Noé, os descendentes de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó que desceram para o Egito e se tornaram escravos no Egito. Esse povo todo não tinha Bíblia, não tinha escrito, manuscrito para serem conduzidos. Então a gente logo vê que não é a Bíblia que forma o povo de Deus, mas é o povo de Deus, de Adão até o povo, os 12 filhos de Jacó que descem para o Egito e se tornam escravos no Egito, que são
são eles que, a partir de Moisés, 430 anos depois que o povo está escravo no Egito, Deus suscita Moisés e Moisés vai libertar o povo. E Moisés libertando o povo, a partir daí Moisés começa a escrever preceitos, normas, para que o povo começasse a observar. Então a gente vê que o povo de Deus não nasceu da Bíblia, mas o Antigo Testamento nasceu de uma necessidade do povo de Deus, principalmente ali dos livros, das normas, das profecias que eram feitas. A mesma coisa acontece com a igreja. Vem Jesus Cristo não escreve nada, a não ser relatado em um dos evangelistas que ele escreve alguma coisa no chão quando aquela mulher prostituta estava prestes a ser apedrejada. E Jesus não escreve nada. No finalzinho do livro de Mateus, Mateus capítulo 28, Mateus 28, 19, Jesus vai dizer: ide por todo mundo e fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo o que eu vos ensinei. Então Jesus não escreveu nada. Os apóstolos de Jesus Cristo, Mateus, Tiago, João, também não escreveram nada até o ano 50. No ano 50, o apóstolo São Pedro vai escrever a primeira carta aos Tessalonicenses por uma necessidade da igreja de Tessalônica, que começou a pensar que Jesus iria voltar naquela época que eles estavam vivendo. E São Paulo vai falar a respeito da vinda do Senhor. Ele vai dizer: a respeito da vinda do Senhor, meus irmãos, não necessito vos escrever data e hora, porque nós não sabemos que dia será, que hora será. Porém, vocês não devem ficarem aí inertes, ou seja, à toa, sem fazer nada. Inclusive ele dá uma bronca dizendo: aquele que não quer trabalhar não deve comer, e coisa do gênero. E ele vai começar a explicar alguns meios de que a igreja deveria ficar atenta e alguns sinais de que precederiam a volta de Jesus. Seria, por exemplo, a manifestação do homem ímpio, que São Paulo vai chamar de o anticristo. Seria a renúncia da fé, ou seja, o abandono da fé da Igreja Católica, e eles iriam apostatar da fé, iriam negar a fé, iriam dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, e assim sucessivamente. Então, nós podemos ver que Jesus Cristo é a palavra. Primeiro capítulo do Evangelho de São João deixa isso claro. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada teria sido feito, e coisas do gênero. Então, Jesus é a palavra. Se Jesus é a palavra, e ele diz que ele é a verdade, aí o irmão vai dizer: logo concluímos que Jesus é a palavra e a verdade. São Paulo, escrevendo a Timóteo, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, São Paulo vai dizer a Timóteo como é que Timóteo deve se comportar dentro da igreja do Deus vivo. E a igreja do Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade. Então a gente já vê que Paulo demonstra a Timóteo, melhor dizendo, que a igreja é quem detém a verdade, é quem tem a verdade que foi revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade e a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. O que é uma coluna? A coluna são aqueles suportes de concreto, pode ser até de pedra ou de madeira, que sustentam uma construção em pé, para que ela não venha ruir, para que ela não venha cair. Então, quando nós vemos a igreja sendo sustentáculo da verdade, quando nós vemos Isaías capítulo 22, versículo 22, dizendo que Jesus receberia a chave do reino de Davi. E depois a gente vê Jesus em Mateus 16, 19, entregando essas chaves a Pedro, e dizendo a Pedro: eis que eu te dou a chave do reino dos céus, e tudo aquilo que tu ligar na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que tu desligar na terra será desligado nos céus. Nós estamos vendo Jesus passando essa autoridade que ele tem para Pedro. E o livro do Apocalipse, no capítulo 3, vai dizer, em uma das igrejas da Ásia, que Jesus é aquele que tem a chave, que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha. Segundo aquilo que a profecia de Isaías 22, 22 diz, ele tem a chave de Davi.
É ele que fecha e ninguém abre. É ele que abre e ninguém fecha. Então ele dá essa autoridade a Pedro. Depois ele dá a Pedro essa mesma autoridade e confirmando, São João capítulo 10 vai dizer que Jesus é o bom pastor e dá a vida pelas suas ovelhas. No capítulo 21 de São João, quando Jesus ressurreto encontra Pedro, Jesus vai dizer: Pedro, tu me amas mais do que esse? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus faz essa pergunta por 3 vezes. E Jesus vai e diz a Pedro: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E assim sucessivamente. Também nós podemos ver em São Lucas capítulo 10, Jesus dizendo: Simão, Simão, Satanás me pediu para poder te peneirar como se peneira o trigo. Ou seja, pediu para colocar Pedro à prova, como Satanás pediu para que Deus colocasse Jó à prova. E Jesus vai dizer: mas eu orei por ti, Simão, para que a tua fé não se desfalecesse. Ou seja, para que Pedro não perdesse nunca a fé. E Pedro representa todos os papas. Então o Papa nunca perderá a fé. Se o Papa individualmente perder a fé, como aconteceu com Pedro em um instante, num abrir e fechar de olhos, quando Pedro disse: Senhor, nós não deixaremos que isso te aconteça, que esse mal te aconteça, falando da morte de Jesus. E Jesus vai repreender Pedro dizendo: afasta de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas como os homens. Os teus pensamentos não são de Deus, mas os pensamentos dos homens. Então, quando um Papa começa a pensar algo diferente do pensamento de Deus, logo ele é corrigido por Deus. E se ele não for corrigido por Deus, ele se torna herege. E se ele se tornar herege, outro assume o seu lugar. Por quê? Porque a doutrina da infalibilidade não é impecabilidade. O papado é infalível quando ele age em persona Cristo, quando ele age exercendo a autoridade de Cristo, quando ele fala por meio da verdade, quando ele fala por meio do Espírito Santo. E Jesus mesmo disse: eis que eu vos enviarei o Espírito da verdade, que vos ensinará toda a verdade, que vos conduzirá na verdade. E Jesus disse: eis que as portas do inferno tentarão contra a igreja e não prevalecerão. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se nós dizemos que a igreja, seja no início da igreja, seja com Constantino que se converte à igreja, seja na Idade Média, e aí Deus levanta Lutero. Se nós dissermos que a igreja se corrompeu, então a palavra de Jesus, as promessas de Jesus, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que o Espírito da verdade conduziria a igreja na verdade, então essas 3 promessas de Jesus caem por terra e Jesus é declarado instantaneamente pelos protestantes como sendo um mentiroso. E Jesus é a verdade. Na verdade não existe mentira. Quem mente é Satanás, que é autor da mentira e pai da mentira. Então não existe mentira em Jesus. Então esse Jesus de São João 17:17, que é a palavra, esse Jesus de São João capítulo 14, 6, que diz que ele é a verdade, ele é a palavra e ele é a verdade. E ele diz: logo concluímos que Jesus é a palavra. Então Jesus nunca disse que a igreja católica ou qualquer outra igreja tem autoridade para mudar nada na sua palavra. Então, nunca foi dito que Jesus, nunca a igreja disse que Jesus mudou ou deu autoridade para a igreja mudar a palavra dele. Nunca foi dito. Foi dito que a igreja era detentora, guardiã, aquela que conservaria a fé. Um só Deus, uma só fé, um só batismo, uma só igreja. Não tem documento nenhum. Se você me mostrar algum documento da igreja onde diz que a igreja tem o poder de mudar a palavra de Deus, aí eu vou dizer a você que seria uma igreja apóstata. Uma igreja que perdeu a fé, porque não tem nenhum documento. Agora sim, existem documentos que vai mostrar que o Papa é a autoridade máxima para interpretar as Escrituras. Isso sim, isso tem, né? E ele vai dizer, continuando, né? Muito menos mudar os mandamentos que ele escreveu, com o próprio dedo. Pelo contrário, Apocalipse 22, 18 e 19 diz que se alguém mudar qualquer traço da palavra de Deus, está condenado. Ou seja,
Deus não autorizou ninguém a mexer no que a Igreja Católica diz ter autoridade dada por Deus para mudar. Então, isso é uma falácia, isso é uma deturpação da doutrina da Igreja. Primeiro, o irmão está dizendo isso porque dá-se a entender que a Igreja mudou o mandamento do sábado. A Igreja não mudou o mandamento é o mesmo. Temos que obedecer o mandamento, guardar um dia, guardar o repouso, né? Ter um dia de descanso, ter um dia para o culto a Deus. E esse dia de repouso e de culto a Deus, todas as igrejas, menos as igrejas que têm um cunho judaizante, as igrejas adventistas, que querem permanecer com a observância do sábado, quando o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, condena isso. Na carta aos Colossenses, ele é enfático. Ele vai dizer que ninguém venha nos criticar por causa de lua nova, por causa de regra de comida e por causa de dia de sábado. Jesus também deixa isso muito claro. Aí eles dizem, não, mas ali se tratava de uma questão, não de uma questão moral, não preceito moral. Não era o preceito moral a respeito do sábado que Paulo estava condenando por parte dos judaizantes, mas era um preceito litúrgico, né? Vamos dizer assim, como é que se chama? Quando tinha as regras de culto, Jesus. Não me vem a palavra agora, mas é quando preceitos morais e preceitos de culto, né? Quando normas litúrgicas, alguma coisa do gênero. Eu não lembro a palavra agora, mas o irmão sabe do que eu estou falando. Então eles vão dizer que não, Paulo não estava falando disso. Não, meus irmãos, é claro. Todas as igrejas do primeiro século, até o século, como é que eu posso dizer, até o século VI, todos os padres apostólicos falam do repouso do domingo, o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou. Os apóstolos, né, no Atos dos Apóstolos, mostra nitidamente que eles se reuniam no primeiro dia da semana para cultuar a Deus e que Paulo, eles falam de Paulo indo às sinagogas, mas Paulo ia às sinagogas porque por Paulo ser judeu, por Paulo ser da linhagem judaica, e ele mesmo diz, eu era fariseu, eu era zeloso da lei, Paulo tinha acesso às sinagogas, ao templo. E quando Paulo ia a essas sinagogas no dia de sábado, Paulo não ia para cultuar a Deus, Paulo ia para tentar converter os judeus ao cristianismo. E Paulo ali, usando as escrituras do Antigo Testamento, né, que só existia o Antigo Testamento, Paulo vai dando ênfase às suas argumentações de que Jesus Cristo é Deus e é o Senhor, é o Salvador. Era para isso que Paulo ia às sinagogas no dia de sábado. Então, essa questão de dizer que a igreja mudou a Bíblia, não, a igreja não mudou a Bíblia, a igreja criou a Bíblia. A igreja não mudou a Bíblia, a igreja católica escreveu a Bíblia. Tem até um vídeo aí no meu canal, né? A Bíblia foi escrita por católicos e só deve ser interpretada por católicos. Por quê? Porque quando os protestantes interpretam, eles usam o sola escritura e usam o livre exame das escrituras. E dá nisso que a gente vê. Todas as igrejas protestantes, cada uma delas, mais de 40 mil denominações existem no Brasil, só no Brasil. Cada uma delas tem uma doutrina que é contrária à doutrina do outro. E vai nascendo mais igrejas. Por quê? Porque da confusão só pode surgir confusão. Da divisão só pode vir divisão. Não tem unidade. Né? Por que não tem unidade? Porque não tem uma pessoa que faça as vezes de Cristo. Por isso o Papa, como vigário de Cristo e cabeça visível da igreja, ele faz as vezes de Cristo, que é vigário de Deus e cabeça invisível da igreja que ascendeu aos céus. E o Papa, na pessoa do Papa, existe aí um poder que foi dado pelo próprio Cristo na pessoa de Pedro. Tu recebendo as chaves, tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e eis que eu te daria a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Na pessoa do Papa existe uma autoridade que detém a unidade.
ou que mantém a unidade da igreja. E isso é visível. Nós temos 2022 anos de Igreja Católica e é a mesma doutrina, é a mesma fé, é o mesmo Deus, é o mesmo batismo e é a mesma igreja. Diferente dos protestantes. No ano 1054, a Igreja Ortodoxa se separa da Igreja Católica. No ano 1517, a Igreja Protestante, na pessoa de Lutero, se afasta da Igreja Católica. E de Lutero, da Igreja Luterana, surgiu os calvinistas, né, da Igreja de Calvino, surgiu os anglicanos, da Igreja anglicana, surgiu os metodistas e vem surgindo até hoje. Por quê? Porque não tem um líder universal, como é o caso da Igreja Universal, e aqui eu falo da Igreja Católica, que mantém a unidade de toda a Igreja. E por isso, divisão, divisão, divisão. Confusão, confusão e confusão. Não tem como a gente ver, sendo o comentário do irmão aqui, um grande equívoco de alguém que não conhece nem o protestantismo, né, e não conhece o catolicismo principalmente, né? E, infelizmente, se coloca a falar de coisas que ele mesmo não conhece. Então, com muito respeito, com muito carinho, eu deixo aqui a reflexão sobre esse comentário, que foi bem respeitoso, agradeço por isso, mas que não condiz com aquilo que é a fé da igreja, e o que o irmão fala, o irmão está equivocado se ele acha isso mesmo da Igreja Católica, porque é um erro, é um engano, na verdade é confusão e gera confusão.